E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso último episódio do nosso projeto de extensão entre Leis e Rios. E o nosso convidado de hoje é o professor Sávio, né, que está com a gente na matéria de Penal 5, e é a matéria onde a gente estamos desenvolvendo o nosso projeto de extensão. E estamos com a Ingrid também e a Sabrina. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? E para não causar ciúmeira para as outras turmas, deixar claro que eu não estou fazendo parte de palestra das equipes aqui, né? O objetivo aqui é mais uma conversa, um bate-papo sobre os projetos, né? Isso é importante para justificar para os outros convites que eu recebi como palestrante e disse que ia ficar como mero observador. Então, vai ser uma conversa informal, né? O intuito do nosso convite para o professor é justamente isso, porque nós desenvolvemos o nosso projeto, professor, e quando a gente começou a desenvolver ele, né, a ideia central partiu da Ingrid, né, e a gente começou a conversar sobre o assunto. Eu confesso que eu era muito leigo no assunto, né, e eu achava que a atividade garimpeira, não vou dizer ilegal, porque eu tinha essa noção que não era uma atividade legal, mas era uma atividade assim muito subjugada, né? Onde nas manchetes, nos jornais, a gente vê toda vez que existe matéria sobre garimpo, falam de uma forma pejorativa. E um dos primeiros episódios, né, que foi com Elvis, ele falou que os garimpeiros geralmente eles são taxados como, sei lá, bandidos que estão roubando minério e tal, que não pode, esse tipo de situação. E através do nosso projeto, né, a gente conseguiu passar para tanta a sociedade, a comunidade acadêmica, tanta a comunidade garimpeira, que era um dos nossos alvos, de que não, que é uma atividade legal, é protegida pela Constituição, né? E que dá para fazer essa atividade dentro das leis, dentro das normas, e eles garantiam a sobrevivência deles, né? E também desenvolver a economia. Tanto que uma das situações que nós falamos foi o desenvolvimento de cidades, né, distrito próximo dessa área onde acontece o garimpo, que fomenta ali a economia e tal. Então, querendo uma visão, né, mais acadêmica para o seu lado, como é que o senhor enxerga isso? E o direito penal, né, poderia ser acessório, né, nessa dinâmica do garimpo? É só punitivista que o direito penal serve ou vai além disso? Vamos lá, eu vou evitar ficar tecendo comentários prós ou contras à situação efetivamente do garimpo, né? Porque o objetivo da nossa disciplina não é ser favorável ou ser contra as abordagens que os alunos têm efetivamente adotado nos seus projetos, né? O nosso objetivo principal da nossa disciplina é que o aluno adquira o conhecimento sobre as leis extravagantes. São diversas leis, entre elas aí a que vocês adotaram, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, mas como a disciplina é extensionista, né, nós precisamos que vocês saiam da sala de aula para que levem o conhecimento, né, que vocês adquiriram, né, e também façam essas abordagens, né, ouvir os diversos segmentos, né? Obviamente que nós sabemos que a questão garimpeira em Rondônia é problemática, né? Você falou que a garimpagem é uma atividade legal. O garimpo, existe a garimpagem legal, como existe a ilegal. Uhum. Nós sabemos que temos a exploração de madeira em Rondônia, que tem a sua legalidade, mas também tem aqueles que andam à margem da legalidade. Sim. Em qualquer atividade profissional, nós temos aqueles que agem de acordo com a lei, porque o garimpo é uma atividade reconhecida, mas tem aqueles que agem em desacordo. E como vocês se propuseram no trabalho, seria um dos objetivos abordar esses conflitos, né? Esses conflitos, né? E a minha expectativa enquanto professor é exatamente ver o que é que vocês conseguiram trazer à tona, né? Porque nós sabemos que a atividade garimpeira em Rondônia
ela, não só em Rondônia, mas na Amazônia Legal, ela tem se destacado não pela sua legalidade, porque temos garimpo legal. Nós temos garimpo legal em Rio, nós temos garimpo legal de cassiterita, temos lá em Ariquemes, temos de pedras preciosas em outros cantos. Agora, se a gente for para o campo das pedras preciosas, a gente sabe que o garimpo em pinhais indígenas, em regra, é ilegal. Por mais que em algum momento algum tribunal ou algum decreto tenha permitido, sob certas circunstâncias, alguma abordagem, nós sabemos que é indiscutível que existe a garimpagem ilegal nas áreas indígenas de Rondônia. Tanto que gerou conflitos e até mortes. Né? E mais recentemente, no que diz respeito ao garimpo nos rios, nós tivemos os problemas envolvendo a Polícia Federal, onde teve uma repressão. Né? E essa repressão ela gera impactos sociais, porque tem um número significativo de pessoas que atuam no garimpo, mas se a polícia o fez, subentende-se que o fez amparado pela lei. Se houve algum abuso, obviamente que precisa ser discutido, né? Agora, o maior problema que a gente encontra é a questão da poluição. Ou seja, não é apenas uma questão da lei em si, a questão meramente social de emprego ou não emprego, né? Porque o garimpo ele envolve muitos segmentos, né? Então é um tema que a gente precisa abordar com muita cautela, né? E foi essa cautela que eu alertei vocês desde o começo, né? E para que tivesse a oportunidade de ouvir todos os setores, né? Todos os setores, para verificar como é que fica a questão ambiental, como é que fica a questão da atuação, da repressão policial, qual é o ponto de vista dos garimpeiros, qual é o ponto de vista de, eventualmente, até de políticos, né? Porque a gente sabe que existem projetos, né, sobre a legalização, né? Mas legalizar até que ponto, né? Tudo a gente tem que ver, né? Não basta simplesmente legalizar. Porque tem que legalizar o que, como, em que locais, porque a gente sabe que existe uma questão chamada poluição. Sim. Então é um ponto que não pode ficar fora da discussão. Né? A questão da poluição que o senhor estava comentando também, a gente foi um dos pontos que bateu bastante no nosso projeto, né? Tanto com o Elvis quanto com a doutora Tânia. E a questão da poluição, geralmente as pessoas divulgam, né? Notícias divulgam que os garimpeiros jogam mercúrio, né? O mercúrio no rio. E isso contamina o rio. E o dano reflexo disso, né? Contamina o ser humano, porque o ser humano vai lá, come peixe, come não sei o quê, né? E acaba prejudicando a saúde dele. Só que, né? No nosso projeto, relatos tanto da doutora Tânia quanto representantes da própria ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, diz que essa prática não existe mais. Pode ser que existe, né, em dragas não regulamentadas, que garimpeiros fazem de qualquer jeito, mas na grande maioria, né, esses garimpeiros que trabalham de forma séria não fazem mais isso, porque é reaproveitado, né, a questão do mercúrio. Você lembra como é que eles falam isso? Lembro. Quando eles falaram para a gente, né, tanto na Agência Nacional de Mineração, eles falaram assim, que eles usam um equipamento chamado cadinho, né, e capela também, que esse equipamento faz reutilizar novamente esse mercúrio. Então, ele não é jogado no rio, porque, pelo que eles falam também, o quilo do mercúrio é muito caro. Então, ele não tem essa possibilidade de jogar no rio e, não, vou jogar no rio e vou pegar novamente. Não. Pelo que eu entendi, é assim. Eles usam para juntar o material, né, o minério, vão para esse equipamento chamado cadinho, e esse equipamento faz a queima, onde o mercúrio se separa do ouro, e o ouro fica prensadinho lá, e volta novamente, né, no estado dele líquido. Então ele não entra no rio, não tem esse contato com o rio,
com a água. Diz que antigamente eles falavam que pelo fato do pessoal mais antigo, né, na década de 80, por aí, 70, de não ter esse equipamento, eles faziam, né, a questão do jogar no rio. Só que com o tempo agora, diz que muitas dragas consegue se chegou a reaproveitar mais a área que foi antigamente feito isso, muitas vezes vem nesse carpete, porque o processo que eles também falaram que a gente fez a pergunta, né, como que era o processo todinho de captar esse minério, né, para a gente saber mesmo sobre o mercúrio, né, como eles utilizavam. Aí eles falaram que ele passa pela uma sucção no rio, puxa para cima de uns carpetes, e desses carpetes eles fazem manualmente, que eles chamam bater, né, o carpete, e aí que eles fazem a mistura dentro de Certo, então quer dizer que não tem poluição. não tem o contato com o rio, como antigamente Certo, tinha. mas aí vocês ouviram... A interação final é o seguinte, né? Para ser bem objetivo. Sempre batem na tecla de que, principalmente no mercúrio, é prejudicial ao meio ambiente. Só que eles já aderiram novas técnicas para que isso não aconteça, né? Só que a mídia, vamos dizer assim, ainda bate muito em cima disso. Será que, através do nosso próprio projeto de extensão, fazerem política onde mostre realmente que não é bem assim como a mídia divulga, e, sei lá, através do nosso projeto de extensão, até fazer a agência ANM, ou sei lá, outro órgão competente para isso, instruir esses garimpeiros, né, que estão na atividade ilegal por desconhecimento, talvez que seja, e ensinar eles realmente a como trabalhar de forma correta, equilibrada no garimpo, não prejudicando o meio ambiente, ao invés de só criticar. Só acha que, tipo, isso seria interessante? Mas eu pergunto, isso aí foi o posicionamento de quem que deu essas informações? Bom, os entrevistados... Vamos levar em consideração a Agência Nacional de Mineração, que ela é regulamentadora, né? Aqui, Sim, mas aí vamos lá. Vocês ouviram alguém relacionado à questão ambiental, alguém da SEDAM, alguém do IBAMA, A do gente, ICMBio? a gente entrevistou na agência o nosso entrevistado Péricles, né? Que ele é engenheiro civil em Minas, e ele trabalhou na SEDAM, né? Ele trabalhou na SEDAM, foi funcionário da SEDAM, e ele atuava nessa área. Sim, mas por que não houve hoje, no projeto de vocês, ouvir pessoas da SEDAM? O posicionamento da SEDAM, o posicionamento do IBAMA, o posicionamento da Polícia Federal, Então, não seria para dar oportunidade a todos esses atores? Por que eles não foram ouvidos? Então, a dificuldade de ouvir essas pessoas é a questão burocrática. Nós tínhamos um entrevistado da Polícia Federal, só que para conseguir a liberação dele tinha vários requisitos, né? E acabou que um desses requisitos a gente não conseguiu no prazo hábil, até que esse delegado entrou em missão. E ele não retornou até o dia da gravação com ele. Então a gente tentou também alguém da SEDAM, só que também não conseguimos em tempo hábil um entrevistado, porque também precisava de documentação, ofício e tal, e não E qual foi a conseguimos. dificuldade de fazer esses expedientes? O horário, né? Todos do projeto têm uma vida lá fora, trabalho e tal, então não conseguíamos adequar um dia. E também questão de ofício, né? A gente teve problemas com ofício, não só o nosso grupo, como outros Mas também o ofício relataram. foi só problemático para um lado e, por outro lado, os ofícios funcionários? Como é que foi isso? Sim, mas aí é que tá. Existia uma fila de ofícios. Então, outros ofícios já estavam na nossa frente para ser avaliados, né? Mas a gente tentou resolver da melhor E a maneira. polícia ambiental? Tentaram a polícia Não, a polícia ambiental? ambiental não. A Que polícia também ambiental. trabalha com isso, É né? porque quando a pesquisa que eu fiz, né, que esse era até meu tema sobre essa questão da política do meio ambiente, diz que os órgãos que mais se empenham em fazer como é que eu posso dizer, não é regulamentagem, fiscalizar de um modo geral, era a SEDAM. Aí a SEDAM em apoio com o IBAMA, ICMBio, também nas atividades em campo.
Então, tinha assim um entrevistado da Sedan, infelizmente por conta de ofício e algumas burocracias a gente não conseguiu, porque tipo, o convidado tinha que pegar esse ofício, encaminhar para outro, um gerente geral que seja, para fazer a liberação dele. Então os prazos acabaram Certo, sendo mas aí eu curtos. pergunto para vocês, vocês acham que atingiram o objetivo do projeto de vocês, que seria dar voz aos diversos atores sociais, intervenção sobre as lacunas de diálogo entre os diferentes envolvidos na questão? Se os diferentes envolvidos houve de repente alguma lacuna, ficou aí alguns canais? Eu acredito que sim, professor. Fielmente eu acredito que sim, né? Porque da mesma forma que o projeto mudou a minha visão, né? Eu acredito que o projeto também vai mudar a visão dessas pessoas que não conhecem a realidade do garimpo, que eu mesmo, né? Leigo no início do projeto, achei que era uma atividade qualquer, como uma oficina aí que você abre atrás da sua garagem e começa a desenvolver. Não, mas existe lá toda a licença e permissão para trabalhar. E uma das críticas dessa galera que trabalha no garimpo também é a questão de burocracia na hora de Não, a ganhar a questão documentação. é Então, a questão de ouvir o outro lado, né? Vocês acham que o projeto foi atingido nos seus objetivos? Quais são os objetivos que vocês colocaram no projeto? Professor, a gente quis manter a imparcialidade e escutar realmente todos as pessoas que a gente podia em relação a tanto como o órgão fiscalizador, né, que seria o delegado no qual a gente ia entrevistar e não deu pela questão da burocracia mesmo, sendo sincero, da faculdade, né? E, e a gente escutou mais a agência, que é a Agência Nacional de Mineração. Essa também era um ponto crucial, porque a gente precisava saber o lado deles em relação a como que funcionava essa burocracia em relação à fiscalização, à regularização, né, Sim, pelo mas eu fato quero saber, de... vocês se convenceram apenas ouvindo um lado, sem ouvir o outro lado? Não seria interessante ter ouvido o outro lado? sim, eu acredito ser interessante ouvir o outro lado, sim, né? Tanto que conversando com a Ingrid, a gente gostou tanto do nosso projeto que a gente pensou em até expandir ele no próximo semestre. Tem direito ambiental, né? E também é uma matéria extensionista. Então a gente já avisa que aproveitar o nosso projeto e dar continuidade. E aí sim a gente, né, tendo essa experiência nesse projeto e tentando expandir ele, agora tentar no próximo semestre ouvir essas pessoas, né? Tanto da Sedan, que daí a gente vai ter mais tempo, desde o início já vamos saber os nossos pontos falhos, né? E já corrigir de imediato. E procurar os acertos, que seria entrevistar o delegado da Polícia Federal, que até lá já voltou da missão em nome Não de só o Jesus, delegado da Polícia a Federal, Sedan. nós temos também um delegado da Polícia Civil que trabalha também com isso, né? Temos diversos setores, é a Polícia Civil, é a Polícia Uhum. Militar, através do Batalhão CMBio. Ambiental, temos também a própria SEMA da Prefeitura, que trabalha com o meio ambiente, temos a SEDAM, temos o IBAMA, né? Isso, Temos até o próprio pessoal da área de saúde, né? sim. Porque se meio ambiente também é uma questão de saúde pública, também temos que ouvir essas pessoas, né? Para chegar e dizer, será que isso é só uma lenda, que não existe poluição? Será que não existe? Enquanto houver ser humano, né, a Então, poluição está aí. Porque a então poluição, querendo ou não, é uma por atividade isso, humana, né? por isso que nós temos que ver todos os lados. Da mesma forma que se fosse fazer um trabalho sobre poluição ambiental no que diz respeito às queimadas, né? Que nós tivemos aqui em Rondônia no ano passado, né? Foi no ano passado, não foi? Retrasado, foi? Retrasado? Ano Mas retrasado. foi no ano retrasado, nós tivemos um período que foi um absurdo, né? Eu já moro em Rondônia há mais de 30 anos. Eu já vivi situações que a gente mal conseguia andar com o carro na estrada devido à poluição. Foi até, mas só que aqui em Porto Velho foi uma coisa que chamou a atenção, né? Foi uma coisa totalmente diferenciada, né? E não é aquela coisa porque sempre foi assim que deve continuar. Isso. Então, foi preciso a poluição chegar
as varandas daqueles que moram em grandes prédios e pessoas ricas, poderosas. Olha, é intolerável. Porque enquanto a poluição só no interior, não tem problema. Uhum. É a mesma coisa. Enquanto a criminalidade estiver só nas favelas ou nas comunidades, também não tem problema. Quando o problema estiver Uhum. nas classes menos favorecidas, não tem problema. Uhum. Agora, quando o problema chega na nossa casa, atinge a nossa saúde, aí é que a gente se preocupa, né? Por isso que essas questões ambientais é um tema delicado, porque envolve, de um lado, meio ambiente, que é questão de saúde pública, envolve saúde pública, mas envolve também questões econômicas. Sim, sim. Como é que a gente vai ignorar que um dos diamantes mais puros do mundo está aqui em Rondônia? Sim. Como é que a gente vai ignorar que nós temos ouro de excelente qualidade? Como é que nós vamos ignorar que nós temos madeira entre as melhores do mundo? Mas aí até que ponto vale a pena explorar aquilo Uhum. e qual o preço que estamos dispostos a pagar, né? Correto. Continuando nesse assunto da poluição, né? A problemática, né, que nós identificamos dentro do nosso projeto é esse. Vou dar um exemplo para o senhor. Um indivíduo, né, que foi preso na sociedade, foi lá e pagou sua pena. E quando ele paga sua pena, então quer dizer o quê? Que ele já cumpriu, né, o papel dele ali, pagou a sua pena, então ele é um novo indivíduo na sociedade. Só que a sociedade ainda tem preconceito com esse indivíduo em questão, vamos supor, oportunidade de emprego. Não vou contratar esse indivíduo porque ele tem antecedentes criminais. Mas se ele já pagou, ele tem que voltar para a sociedade e ele tem que ter oportunidades. Aí, voltando para o garimpo, né? Na entrevista, muito se ouve o quê? Que a atividade garimpeira, ela sempre existiu, né? Foi um dos comentários foi esse também, eu acredito, sempre existiu, desde lá dos primórdios, e até hoje ela existe. Tanto que grandes indústrias aí até hoje mineram para criar chips e tal, essas situações. Só que esses garimpeiros menores, né, foi o que a gente percebeu, esses garimpeiros menores, geralmente eles não têm tanto apoio, né? E aí, o que que acontece? A atividade que eles exercem já vem de um preconceito. Isso eu pude perceber. Não, é uma visão minha que eu identifiquei, né? Ele já vem de preconceito. Por quê? Toda vez que vai falar desse tipo de garimpeiro, vamos dizer autônomo que tem a sua draga, eles apanham mais. Por quê? Porque considera-se que eles não têm o devido cuidado, poluem. Não vou dizer para o senhor, não, de nenhuma forma eles poluem o meio ambiente. Não é só com o mercúrio que o meio ecológico ali é contaminado, mas talvez descarte de resíduo humano e tal, é poluição. Só que toda vez que vai falar sobre essa comunidade, eles batem na tecla de que os garimpeiros destroem um rio e contaminam o rio com mercúrio. E isso, a gente identificou, isso é um mito. Isso é um mito. Tanto por parte do, do, do nosso entrevistado principal, que foi o garimpeiro, que ele vive a realidade. Ele falou que não, lá eles guardam e tal, reutilizam para não descartar, porque é caro, isso me gera custo. A advogada, que ela é especialista na área, ela só defende esse tipo de causa, ela também afirmou isso. O próprio gerente regional da ANM também falou que eles não descartam mais porque é um produto caro e falou toda essa sistemática. O engenheiro em Minas falou como é que eles reutilizam. Então, a problemática que a gente encontrou neste ponto, né, neste ponto da poluição, é a grande mídia sempre bater na tecla de que não, os garimpeiros eles contaminam os rios com metais pesados e isso leva um prejuízo à saúde da população, né? Então, isso é um mito que a gente encontrou, eu pude ver que é um mito. Se você ouvisse um delegado da Polícia Federal, acredito eu que ele não teria competência o suficiente para dizer que eles estão jogando mercúrio no rio e contaminando a população. Não, a competência dele é fazer o quê? Cumprir a lei. Cumprir a lei. Ou seja, ele tem que chegar lá,
pedir a documentação da draga em si, ver se está regulamentada, se não está em área que, sei lá, é reserva indígena e tal, não sei o quê. Então, se ele identificou essa problemática, aí sim, foi um ponto que a gente também entendeu dentro do nosso projeto. O fato de o que torna o garimpo uma atividade legal, a partir do momento que está em áreas que a União não permite a garimpagem, ou está invadindo terras indígenas, ou não está com a documentação regulamentada, né? E isso não foi dito para nós que isso não é difundido entre eles tanto, que quando eles vão pedir a licença é muita burocracia, entendeu? Às vezes eles não são instruídos da melhor maneira, e isso acaba o quê? Gerando toda uma frustração, e esse cara que depende do garimpo, ele acaba fazendo o quê? Bom, enquanto a minha licença não sai, eu vou tentar fazer atividade aqui para, né, eu tenho funcionários dentro da draga para pagar e tal. Não estou falando que é todos, né, mas é um exemplo. E acaba gerando toda essa narrativa preconceituosa. Então, o ponto-chave é por que que é tão burocrático, né? A gente estava tentando investigar também por que que é burocrático, e isso seria uma resposta que a gente esperava da Sedan, né? Se a gente conseguisse essa entrevista. E por que que toda vez que falam sobre essa atividade, é só esse ponto que parece ser tão, principalmente na região que nós estamos, né, na região amazônica, parece ser a situação que eles mais apanham, entendeu? Ah, polui? Pode ser que polui, não com mercúrio, assim, mas aonde existe atividade humana, pode existir ali a poluição. Tipo, derramou óleo no rio. A gente vê aqui no Rio Madeira que essa galera que transporta soja para lá e para cá, eles também podem estar poluindo e ninguém faz nada, né? Não, a gente não vê a mídia falando, olha, vamos ali bater nessa galera que estão transportando soja para cima e para baixo. Mas quando se fala na atividade garimpeira, né, realmente a gente vê assim que parece que esse povo é massacrado. Foi a pergunta? Não foi uma pergunta, foi um desabafo. É porque eu só falo tanto da poluição. Não, porque É porque foi uma veja experiência tão só, interessante que veja eu só, tive quando a dentro do gente projeto, fala né, de que eu acabei... quando a gente fala de poluição é um dano, Sim. é um dano. Todo crime que provoca um dano ou uma lesão, ela deve ser constatada por meio de laudos. Uhum. Então, por isso que um juiz ele não acredita, ele não pode se basear na informação da acusação, nem tampouco nas palavras da defesa. Ele exige o quê? Um laudo. Então, da mesma forma, nós, enquanto acadêmicos, quando a gente faz uma pesquisa, e vocês fizeram uma pesquisa, a gente não pode se basear só no que as pessoas falaram, né? Quando for tocar na questão dano ambiental ou poluição, aí você ouve um lado, você ouve o outro, você guarda isso, não tira conclusão nenhuma e diz, eu vou ver se existe um laudo, se confirma que os rios estão efetivamente poluídos. Então é o laudo que vai dizer, né? Por isso que a gente que trabalha com o meio jurídico, até mesmo enquanto advogado, defendendo aquele que está acusado, eu não posso simplesmente acreditar no que o meu cliente está falando cegamente. Eu tenho que dizer que o que você está falando é uma coisa, mas a gente precisa provar. Uhum. Então a gente tem que levantar essa situação. Então vamos buscar um laudo, né? Então nunca diga que tal coisa é um mito se essa informação ela pode ser comprovada através de um laudo técnico. Uhum. É o laudo técnico que vai esclarecer isso, né? Obviamente que tem um ponto importante no trabalho de vocês, que é dar voz àqueles que são, de certa forma, marginalizados, estigmatizados, porque eu já comecei aqui as minhas palavras dizendo que a atividade garimpeira é lícita, ela é reconhecida. Mas a atividade exploradora de madeira também, a atividade policial é lícita, a atividade advocatícia é lícita,
atividade, não sei o quê, é tudo reconhecido, mas nós sabemos que existem pessoas que agem em desacordo com a lei. Sim, professor. Essa que é a situação, né? Agora, nós não podemos estigmatizar toda uma classe porque existe um segmento, uma fração que age em desacordo. Se fosse assim, eu vou dizer que todo policial é corrupto, que todo juiz é corrupto, que todo não sei o que é corrupto, que todo mundo é bandido, que todo mundo abusa. A gente sabe que não é assim. Por isso, nosso interesse, professor, de dar continuidade nesse projeto, porque a gente queria, o nosso foco também é poder escutar outra parte do órgão fiscalizador, porque a gente vê a fiscalização, toda vez que a gente vê na reportagem, o que a gente vê a fiscalização? Eles juntam lá, né, que a gente vê aqui no Rio Madeira, colocam numa parte do rio e explodem as balsas, as dragas. E a gente queria escutar o lado da fiscalização pelo fato de saber que essa prática traz também um certo dano ao meio ambiente, né? Então a gente queria saber como que é a fiscalização, qual que é o critério, como que eles agem, né? Como o Anderson até falou sobre a questão que a gente não tinha esse entendimento sobre a questão que é ilegal por estar em áreas que não são, né, regularizadas. Então, outro ponto que a gente também, tipo Mas assim, existe garimpagem em área não legalizada? existe. Sim, e a ação nessas áreas? É essa ação que a gente vê todo tempo nas programações aqui da Sim, região. mas a polícia deve ou não reprimir a garimpagem em área proibida? Sim. Neste ponto a gente concorda, né? Porque se existe a regra do jogo, a regra tem que ser cumprida. E o que é que a Sabrina entende, Sabrina? Tome a palavra, faça as suas perguntas, Sabrina. Vá. Coloque o seu posicionamento, sua experiência diante desse projeto. Eu concordo com eles, né, que tem essas regras do jogo, devem ser seguidas. E quando a gente ouviu os entrevistados, mesmo eles tendo um posicionamento diferente, a gente chegou à conclusão que o diálogo entre eles são necessários. Eles chegaram no final falando que o diálogo era necessário, e a gente queria entender também se a faculdade ela promove esses espaços de escuta. Olha, a faculdade ela deve Uhum. promover esses espaços, né? Porque uma das finalidades de qualquer curso superior é polemizar. A gente não pode simplesmente aceitar uma coisa porque foi dito assim. É que nem Sócrates. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A cada resposta um porquê, né? A gente tem que se questionar, né? E o meio acadêmico ele precisa efetivamente ser um fórum de debate, né? Onde nós deveríamos, até com mais frequência, com regularidade, levar essa discussão para o meio acadêmico, né? E através dos projetos de extensão a gente poder levar essas discussões para a sociedade, né? Para que a sociedade ouça o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. Então tem que ouvir tudo isso, né? E dentro de um cenário desse a gente fala, é indiscutível que Rondônia cresceu, não só Rondônia, mas outros estados da federação cresceu muito em razão dos anos 70 e 80 na garimpagem. Mas a gente sabe também que cresceu muito em razão da exploração de madeira. Quando no povoamento do estado, o Polo Noroeste, né, trazia os migrantes para cá, jogava numa área e dizia, agora derruba tudo e faz o negócio. Ou seja, havia até estímulo do governo, muitas vezes o governo não se preocupava, né? Só que a sociedade evolui, né? Não é porque algumas medidas, alguns procedimentos eram adotados anteriormente que a gente vai continuar, né? Então existem as questões, os pontos. Só que para a gente resolver os problemas, a gente precisa discutir, dialogar, né? E eu vejo que as faculdades elas têm um papel importante nesse cenário, né? Nós devemos promover mais esse tipo de discussão. Uhum. E esses garimpeiros, muitas das vezes, eles só têm o garimpo como sustento, né? Eles precisam sustentar a família deles, eles não têm outros meios de trabalho
E muitas das vezes também eles não têm nenhum ensino médio completo, nenhum ensino fundamental completo. Ou às vezes não sabem nem escrever, ler. Obviamente que existe a falta de políticas públicas, né? Precisa de políticas públicas que dê alternativas às pessoas, né? Senão, daqui a pouco a gente vai estar entrando num cenário perigoso e dizer, olha, já que eu não faço políticas públicas, eu vou estar dando margem às pessoas agirem fora da legalidade, né? É preciso que o Estado crie políticas públicas de conscientização para que as pessoas façam as coisas do jeito certo, crie políticas públicas dando alternativas. Olha, se você, de repente, né, essa atividade não pode ser feita, eu vou dar uma alternativa a você de fazer outra. Sun Tzu já dizia, né, na arte da guerra, que você não pode, quando você estiver no embate com o inimigo, e o Estado, obviamente, não é que o Estado esteja em embate com o inimigo, né? A sociedade, o Estado vive para a sociedade, né? Mas você deve dar oportunidades. Oportunidades. Se você não der uma oportunidade do inimigo fugir, ele vai afrontar você, né? Então você dá uma alternativa de fuga para evitar o combate. Fazendo uma analogia a isso, a gente pode chegar e dizer, então se existe um segmento, por menor que seja, que optou por uma atividade ilegal, então cabe ao Estado tomar medidas e diga, olha, o jeito certo é esse. E se você não consegue fazer do jeito certo, nós temos aqui outras alternativas para você fazer. Se pessoas não têm escolaridade, a Constituição diz que o Estado deveria proporcionar estudo, né? Formação profissional para as pessoas, né? Só que a gente sabe que a Constituição é muito bonita, mas ainda não saiu do papel, né? O direito, formalmente falando, está ali. Mas materialmente falando, a gente sabe que ainda não saiu do papel. A gente precisa materializar muita coisa, né? Se encaminhando agora para o final, professor, até porque nós temos compromisso também. Mas eu queria abordar o assunto principal até, né? Que um dos motivos foi de chamar o senhor foi esse. Além do nosso projeto sobre o garimpo, é isso que a Sabrina falou, né? Que o nosso foco também era promover o diálogo. Como o senhor falou, deveria ter pessoas entrevistadas ali do outro lado, a Polícia Federal, a SEDAM, a Polícia Ambiental. Infelizmente, né, não conseguimos. E, né, E no relatório coloquem essas dificuldades. Por que não conseguimos? Até tecer uma crítica, né, se possível. Não adianta só falar, é falar e provar. No direito, quem alega tem um ônus da prova. Não, mas uma coisa que eu me identifiquei bastante, né? E a Ingrid é suspeita a falar, né? Porque ela tem mais acesso a essa realidade. Mas eu me admirei com o nosso projeto de extensão. Não imaginava a proporção que ele ia tomar, né? Mas sim, vindo lá da faculdade, né? O projeto de extensão. Eu lembro, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo período. Foi o professor Pedro Abib até. Que ele falou sobre a matéria de extensão, né? E ele falou o seguinte, que os projetos de extensão dentro da faculdade é para justamente isso, a gente sair de dentro das quatro paredes, né, da instituição acadêmica e ir até a comunidade, porque não adianta nós estarmos dentro de uma sala de aula discutindo leis e não entender a necessidade da sociedade, porque querendo ou não, se nós formos criar lei ou defender direitos, nós temos que entender a necessidade do nosso público, né? E então isso é uma pergunta mesmo ao professor Sábio. O que o senhor acha, né? O que o senhor pensa sobre o projeto de extensão em si, não só sobre o garimpo, mas todos esses que o senhor acompanhou, né? Dos outros grupos, dos demais grupos, né? A importância dele e realmente, né? A Sabrina falou o quê? Que o projeto de extensão ele é uma forma da gente entender a realidade de qualquer um. Hoje, né, hoje a gente conseguiu entender a realidade dos garimpeiros.
Qual foi a importância do projeto de extensão, o senhor ministrando essa atividade com a gente? Olha, eu já ministro essa disciplina Direito Penal 5, né? Disciplina extensionista, acho que há mais de 10 anos já, né? Agora, ela se transformou em extensionista agora recentemente, né? Acho que nós temos uns dois, acho que esse é o terceiro ano, se eu não me engano, ela se transformou numa disciplina extensionista, né? Eu só lamento que a carga horária seja muito pequena para dar conta do conteúdo das disciplinas extensionistas, melhor, das disciplinas de legislação penal especial, que são muitas normas, né? E então a gente não consegue dar conta desse conteúdo da forma que gostaríamos e ainda temos que trabalhar com um projeto de extensão. O desafio é conciliar, passar o conteúdo e executar o projeto. Então, essa é uma tarefa difícil, tanto para os professores como para os alunos. Na primeira vez que eu ministrei essa disciplina, um aluno chegou e falou: professor, a gente não pode a turma todinha fazer um projeto só, que a gente ganharia tempo. Eu digo, não. Primeiro porque a disciplina é legislação especial, são muitas leis especiais. E se você foca em apenas uma, você não tem a oportunidade de abordar outras. E outra, a gente sabe que um projeto com 40, 50 pessoas trabalhando, um terço vai trabalhar, o resto não vai executar. É preciso você dividir em grupos. E eu prefiro trabalhar mais e obrigar vocês a trabalharem também, porque é melhor a gente se sacrificar mais e ter um resultado do que fazer de conta e não ter resultado nenhum, né? Porque o projeto de extensão, a gente sai da abstração da sala de aula. A gente fala do caso da lei, da lei, da lei. Por mais que a gente ilustre dando exemplos, não é a mesma coisa que você pegar um caso concreto, né? Então é preciso você sair da sala de aula e conhecer a realidade. E é isso que vocês vão se deparar quando se tornarem advogados, promotores, policiais, juízes, ou sei lá o que venham a escolher, porque vocês vão se deparar com a situação, a realidade, um caso concreto, né? E quando a gente, até na fase da argumentação jurídica, você utiliza o fator social como elemento determinante. Porque a própria norma, o direito penal, ele também considera, não é apenas a conduta praticada. Fulano praticou uma conduta que se amolda ao tipo penal. Então é culpado. Não. É preciso que a conduta se amolde à norma, que é o direito penal, a tipicidade formal, mas também é preciso que haja uma lesão ao bem jurídico, que é a tipicidade material. Nós temos as causas excludentes de licitude, temos as causas agravantes, atenuantes e privilegiadas. Quando você vê as causas privilegiadas, eu posso considerar o fator social. Ou seja, relevante valor moral ou social. Então eu tenho que conhecer a sociedade. Então o direito penal não é uma coisinha, uma matemáticazinha, 2 mais 2 igual a 4. Né? A gente também tem que ver o que é que levou essas pessoas a fazerem isso, né? E ou você agrava ou você atenua, a depender das circunstâncias, né? Que sejam agravantes ou atenuantes, né? Então, eu acho que o ponto positivo disso, do projeto de extensão, que por mais trabalhoso que seja para todo mundo, a gente não pode abrir mão disso, né? Eu vejo que é enriquecedor para todos os alunos, né? Inclusive esse aluno, na primeira vez, que veio para o professor, vamos fazer uma coisa mais fácil. Quando terminou o projeto, na época acho que foram umas 10 equipes, era uma turma de 50, umas 10 equipes, ele falou, mas que bom que o senhor deu essa oportunidade para a gente fazer, porque eu agora tenho uma outra visão sobre as coisas, sobre determinada situação, né? Então, esse que é o grande desafio, né? Então, a faculdade precisa trabalhar
no pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão. Então, eu espero que vocês tenham assimilado efetivamente alguma coisa, as outras equipes também, muitos já falaram para mim, não, professor, foi bom, aprendi isso, aprendi aquilo, né? E a gente fica satisfeito que tenha tido algum tipo de produto, né? Algum tipo de reflexo na vida de cada um, né? Demais. Cada experiência que cada um de nós vivemos com esse projeto foi gratificante. Tanto para mim, como o Anderson falou, que eu até sou suspeita de falar. Mas para mim, ver o outro lado, uma coisa que a gente, às vezes, mesmo estando dentro né, do próprio conteúdo, trabalhando com isso, eu consegui ver o outro lado, tanto da agência mineradora quanto da doutora Tânia, né? E até do próprio garimpeiro, né? Que é algo que me fez querer buscar mais, tanto o outro lado, que é a fiscalização, de querer continuar o projeto, que para mim foi o ponto inicial de muitas coisas que virão pela frente com esse projeto. Então, eu, né, em nome do grupo também, quero agradecer a oportunidade que o senhor deu para mim do conhecimento, tanto na faculdade quanto agora, externando isso com o projeto. Para mim tá sendo, né, muito gratificante, é algo que eu quero dar continuidade. Então, a importância dessa situação, né, que a gente verifica, né, que um trabalho como esse, vocês absorvem um conhecimento e isso oportuniza vocês a, de repente, trabalhar algum tema para TCC. Porque vocês precisam desenvolver, ao final do curso, um TCC. Então, vai escrever sobre o quê? De repente, já escreve sobre algo que já teve uma vivência. Pode ser um outro tema qualquer, mas esse tema, quando você vivenciou isso aí, você diz, eu vou escrever um pouco mais sobre isso. Isso aqui me deu a ideia de falar sobre tal coisa. Me deu a ideia de falar sobre a questão social que envolve os garimpeiros, a falta, a estigmatização, ou então eu posso escrever um pouco sobre a questão da repressão policial, eu posso escrever sobre os resultados dos impactos ambientais, verificando os laudos e quais são os reflexos efetivamente nisso, eu posso verificar se isso aqui realmente é um mimimi, é uma lenda urbana, ou de repente não é, ou seja, todas as questões, os questionamentos que vocês fazem, cada pergunta que se faz é objeto do artigo científico. Aí você faz um artigo escrevendo sobre isso, depois eu vou fazer uma especialização, uma pós-graduação, lato sensu. Aí você já faz uma monografia, uma coisa um pouco maior. Aí depois eu vou fazer um mestrado, eu vou desenvolver uma dissertação. Eu vou me aprofundar mais sobre isso. E por que não chegar, eu vou fazer um doutorado. Uma coisa, eu vou desenvolver uma tese sobre isso aqui. Eu já estudei tanto isso que agora eu tenho uma tese que eu vou desenvolver. Ou seja, o mesmo assunto, tem pessoas que trabalham o mesmo assunto. Pronto. Então a gente tem que escrever sobre o que a gente conhece. Não adianta você querer fazer uma pesquisa científica sobre alguma coisa que você não faz a menor ideia do que seja. Você não sabe nem para onde vai. Você não sabe nem formular um problema. Você não sabe nem se aquilo é um problema. Agora, quando você vivencia alguma coisa, existe um problema, existe algum questionamento, existe uma pergunta aqui que não foi esclarecida. Então, eu vou em busca das respostas. A busca da resposta é a pesquisa. Então, a gente tem que ter esse espírito de pesquisador. Às vezes as pessoas pensam, não, mas o pesquisador é apenas para quem for levar a vida acadêmica ou de pesquisa. Eu vou trabalhar como advocacia, como juiz, a parte do direito profissionalmente falando. Mas todo operador do direito é um pesquisador. Porque todo ele tem que pesquisar doutrina, jurisprudência, e todos eles têm que defender uma tese. Uma tese acusatória, uma tese defensória. E você tem que vender o seu peixe. Tem que provar aquilo. Então, para mim, toda peça jurídica é um artigo científico. Só que tem uma metodologia diferente. Mas todos elas são. Um parecer também é. Então, isso aí tem que despertar a curiosidade e o desejo. Se você despertou em vocês o desejo de trabalhar mais esse tema, então se aprofundem. Aprendam com os acertos, com os erros, com o que faz perguntas que não foram esclarecidas.
Então, outros trabalhos, outras etapas vão ser objeto de elucidação, de busca disso. E o pesquisador precisa estar com a mente aberta. Se o pesquisador ele antes de fazer a pesquisa, ele já sabe a resposta, Está enviesado. então, a gente tem. Às vezes a gente faz uma pesquisa, você formula um problema e você tem que partir de algumas hipóteses que são eventuais respostas a esse problema. Olha, eu tenho um problema e acho que a solução é A, B ou C. Eu vou trabalhar na busca para confirmar se A, B ou C está correto. Chega no final, você descobre que nem A, nem B, nem C está correto. É D. Olha, eu descobri uma alternativa D. Ao longo da minha pesquisa, eu vi que A não confirmou, B não confirmou, C não confirmou, e eu descobri que é uma outra coisa. E é assim que funciona uma pesquisa. Tá ok? Então, parabéns pelo trabalho aí. Não espere que eu dê nota hoje ainda. Não. Ainda vamos analisar o Sim, relatório. vamos analisar o relatório. Está pré-pronto, ainda falta alguns E o acertos. relatório tem que ser uma prestação de contas, né? Vocês têm que ver aquilo que se propuseram a fazer e aquilo que efetivamente fizeram. Né? Isso. Um relatório minucioso que uma pessoa que não assistiu, lendo o relatório, ele consiga fechar os olhos e imaginar como foi aquilo. Isso é um relatório. Né? Sim. Tá ok? Eu estava pensando nisso também. Né? Vocês estão pensando em tudo. Não, Né? é como o senhor falou, né? Quando a gente participa de um projeto de extensão, vai borbulhando muitas coisas na nossa mente. Vai. E a mente em ebulição é uma mente em transformação, em crescimento. E recentemente um professor lá na faculdade até relatou que não sei se é tese do doutorado dele, eu acho, não sei se é doutorado ou mestrado, não me recordo, também é sobre garimpo. Aí eu já falei, Ingrid, ó, tem um professor pesquisando e eu acho que ele vai precisar de alguém ali para ajudar. Tem um grupo de pesquisa. Isso, um grupo de pesquisa, bem interessante. É isso mesmo. Galera, esse foi o nosso último episódio do nosso podcast. Houve a promessa aqui que vai ter um projeto de extensão em direito ambiental. Talvez a gente continue a debater pontos que a gente não conseguiu esclarecer muito bem. Então, é uma promessa que a gente faz aqui para vocês. Mas é isso que nós temos por hoje. E quero agradecer a todos vocês que assistiram e acompanharam o nosso projeto de extensão. Tem algum agradecimento? Algum agradecimento? Então é isso. Até a próxima.